Oi, gente, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser em outro cenário. Eu tô tentando gravar alguns vídeos que eu possa combinar a tela com o PowerPoint que eu vou usar para explicar. E por enquanto estou conseguindo meio numa gambiarrinha, então vamos lá, né? Bom, o tema da aula de hoje é sobre a diferença entre ficção realista, ficção fantástica e ficção maravilhosa. Eu queria começar falando que a apostila Anglo de vocês, ela não usa exatamente o termo ficção. Ela vai usar, aqui a apostila de vocês, ela vai usar mais narrativa. Então, eu queria primeiro pensar um pouquinho o que é narrativa, por que a gente usa essa palavra, né, narrativa, o que significa? Então, a narrativa, vocês se acostumaram a saber que é uma história, mas por que uma história chama narrativa? Bom, toda história conta aquilo que aconteceu com um determinado personagem, não é isso? Então, o que a história faz? Ela narra o que aconteceu com a personagem. Se ela narra, ela é uma narrativa, ok? Faz sentido? Então, vamos lá. Existem três tipos de narrativa. Então, eu posso falar de uma narrativa fantástica, que vai ser o tema da nossa aula, ou de uma narrativa maravilhosa, ou de uma narrativa realista. Então, quais são as diferenças entre esses três tipos de narrativa? Para me ajudar a explicar, eu trouxe alguns livros que estão divididos entre esses três tipos, né? O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é um livro que eu acho que vocês leram no sétimo ano, talvez, que é o Extraordinário. Então, o Extraordinário, da R.J. Palácio, é um livro que trabalha pra gente uma narrativa realista. Por que realista? Aquilo que acontece com a nossa personagem principal, que aqui no caso é o Aug, são coisas completamente... Deixa eu me aumentar aqui. São coisas que poderiam acontecer no nosso mundo ou você precisa esquecer como o nosso mundo funciona para conseguir ler esse livro? Todas as coisas que acontecem com o AUG são coisas comuns, são coisas que acontecem com várias pessoas. Então isso é uma narrativa realista. Enquanto você está lendo esse livro, você sabe que tudo isso, que ele não tem nenhum poder mágico, que nada acontece com ele. Vou dar outro exemplo. Esse livro vocês não leram, mas chama O Menino Nelson Mandela, da Viviana Maza. Esse livro ele conta a história do Nelson Mandela, que inclusive existiu, certo? É uma pessoa, uma figura histórica. Então, a história, quando a gente... aqui é uma biografia romanceada, mas ainda assim, tudo que aconteceu com o Nelson Mandela poderia acontecer com qualquer pessoa, dadas as mesmas circunstâncias, né? Então, se a gente está falando do o primeiro presidente negro da América do Sul, veja, a gente está falando de um tema que ele é corrente, ele é realista. Você não precisa de um castelo, de magia ou de superpoderes para essa história ter acontecido. Ela se passa no nosso mundo. Como ela se passa no nosso mundo, então essa história é uma narrativa realista. Tudo bem? E aí, vamos então para o outro extremo. Então aqui eu mostrei para vocês duas narrativas que podem se passar no nosso mundo, que as leis do nosso mundo operam sobre elas. Então eu vou para o extremo agora. Bom, Harry Potter. Toda vez que eu pego Harry Potter, qualquer livro de Harry Potter, qualquer filme do Harry Potter, na hora que você começa a ler o livro, você já sabe que você vai ter que abandonar tudo que você sabe sobre o nosso mundo e aprender as regras de um mundo novo. Então isso é uma narrativa maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque os acontecimentos são inexplicáveis. Não tem como você explicar o que acontece com Harry Potter se você desconsiderar a magia, por exemplo. E magia não existe no nosso mundo. Tudo bem? O que é interessante de Harry Potter, né? Por que é um livro, por que a gente gosta tanto, por que tem tantos fãs? Porque por mais que seja uma história completamente fora do nosso mundo, é uma história muito verossímil. Então, dentro desse mundo, dentro do universo de Harry Potter, tudo que acontece aqui tem explicação, tudo que acontece aqui faz sentido. Faz sentido pelas regras do nosso mundo? Não. Faz sentido pelas regras de Harry Potter, desse universo aqui, ok? Outro exemplo, que eu acho que a gente conversou no passado, vocês provavelmente não leram o livro, mas vocês talvez tenham visto a série e tal, eu trouxe só para falar, porque ano passado foi a última temporada da série, então teve bastante coisa sobre ela, que é o Game of Thrones. Então, quando a gente pega Game of Thrones, por exemplo, todas as coisas que acontecem aqui
estão fora da nossa realidade, não está dentro da nossa realidade. Então é uma narrativa fantástica. Se eu não me engano, vocês leram esse aqui no 8º ano comigo, ou foi o meu 7º ano que leu? Eu não me recordo agora, gente. A Vida no Céu, do José Eduardo Agualusa. Ele é um escritor angolano, ele é excelente. Bom, A Vida no Céu conta a história da Terra, mas conta a história da Terra depois de um dilúvio, que a gente não sabe pelo que foi causado, que inundou a Terra inteira. Então ninguém mais mora na Terra, todo mundo agora mora em dirigíveis. E os dirigíveis eles voam de um lugar, de um dirigível para o outro, para as pessoas se comunicarem ou fazerem comércio e tal. Então veja, é uma história que por mais que tenha o pano de fundo da nossa realidade, ela não opera pelas leis da nossa realidade. Então ela é uma narrativa maravilhosa. Por que maravilhosa? De novo, toda narrativa maravilhosa, ela opera com acontecimentos que são inexplicáveis. A gente precisa esquecer as regras do nosso mundo e passar a conhecer as regras de um outro mundo. Tudo bem? Bom, então eu tenho aqui duas narrativas fantásticas, duas narrativas maravilhosas e duas narrativas realistas. Existe alguma coisa no meio delas? Existe, a narrativa fantástica. Então, o que é uma narrativa fantástica? É quando eu tenho acontecimentos que eles acabam sendo ambíguos, dúbios. Então, eu não sei se aquilo poderia, se é explicável pelas leis do nosso mundo ou se a gente está falando de algo sobrenatural. Quem faz muito isso? História de terror. Então, gente, essa é a Eugênia e ela está fazendo uma participação especial na aula de hoje. Bom, as narrativas que são, por exemplo, quando vocês pegam história de terror, filme de terror, que eu não assisto, mas vocês assistem. Oh, meu Jesus. Posso, meu amor? Vamos lá, pega filme de terror. Quando vocês têm filme de terror, principalmente filme de terror que tem assombração, atividade paranormal, coisas assim, sim, normalmente você vai ter um grupo que está defendendo que tudo é explicável pela ciência e você pode ter um grupo que está defendendo que é o sobrenatural mesmo. Então, toda vez que um filme ou um livro deixa a gente nesse meio do caminho, sem saber se é real ou se é completamente maravilhoso, então eu estou falando de narrativas que são fantásticas. O Stephen King, como ele escreve bastante conto de terror, ele faz um pouco isso. Então, às vezes, você acaba de ler um texto dele e você fala assim, nossa, será que é verdade? Será que não é? Eu tenho aqui outro exemplo, que é O Arqueiro, do Bernard Cornwell. Então, o Arqueiro, ele conta pra gente a história da Guerra das Rosas, da Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Então, é uma guerra que aconteceu de fato, mas ele reconta colocando alguns elementos que a gente não sabe se são reais, se poderiam ter acontecido, ou se tem uma força maior ali com eles. Mas eu gosto muito desse aqui, viu, gente? Esse daqui, o Bernard Cornwell é maravilhoso, para quem gosta, assim, de história que tem um pezinho na realidade, conte batalha, ele faz descrições de batalhas maravilhosas, eu gosto muito. E ainda na narrativa fantástica, eu acho que tem um representante que é muito forte, que é o Edgar Allan Poe. Então, muitas histórias do Edgar Allan Poe, quando chega no final, a gente não sabe se aquilo aconteceu de verdade ou se tem uma explicação sobrenatural. Então, por exemplo, eu contei para vocês um pouquinho sobre A Queda da Casa de Usher. A Queda da Casa de Usher, ela conta a história de um rapaz que vai passar uns dias na casa de um amigo dele e a irmã dele morre, né? E ele decide que ele vai sepultar a irmã, ele vai deixar a irmã 2 semanas dentro da casa. Tipo um velório de 2 semanas. E aí depois que ele vai enterrar de verdade, ele diz que o cemitério da casa dele, o cemitério da família é muito longe e tal, enfim, e ele toma essa decisão. E aí ao longo dessas 2 semanas, eles começam a ouvir barulho, ruído, vela acendendo, apagando, som de unha, de mão arranhando no meio da noite, e eles começam a ficar meio... E aí, o que está acontecendo, né? E aí, eles começam a falar, né? O Usher, ele começa a falar que talvez possa ser a irmã dele. Então, vamos ouvir um trechinho aqui, né? Eles estão ouvindo barulhos e aí ele começa assim, não escuta? Sim, escuto, já escutei outras vezes. Há tanto tempo, muitos minutos, horas, há dias que escuto. Mas não ousei. Ah, tenha piedade de mim, pobre desgraçado que sou.
Não tive coragem de falar. Nós a trancamos viva no caixão. Não disse que tem os sentidos apurados? Digo-lhe que ouvi seus primeiros movimentos no esquife. Ouvi há vários dias. Mesmo assim, não tive coragem, não ousei falar. E agora, esta noite... O arrombamento da porta do eremita, o uivo da morte do dragão, o estrondo do escudo tombado. Na verdade, o caixão sendo aberto, as dobradiças da porta de aço do calabouço rangendo, seu desespero para se libertar da prisão. Ah, para onde poderei fugir? Não estará logo aqui conosco? Não se aproxima em passos ligeiros para censurar-me por minha pressa? Não são os passos dela que ouço agora, na escada. Esse som pesado e horrível não seria o seu coração pulsante? Louco! Gritou ele, erguendo-se da poltrona. E bradou estas palavras como se a alma se depreendesse pela boca. Louco! Saiba que ela agora está aqui na porta. E aí eles levantam, né? Eles vão até a porta e aí, quando eles abrem a porta, eu vou ler o trechinho, eles dizem assim, ó. Era consequência de uma rajada tempestuosa de vento, mas, parada a porta agora aberta, de fato, estava o vulto eminente e amortalhado de Lady Madeline Usher. Havia sangue nas vestes brancas e sinais de luta desesperada em toda a sua emaciada figura. Por um instante, permaneceu trêmula, oscilando na soleira da porta. Então, com um lamento pungente, caiu pesada sobre o irmão e, em sua violenta e derradeira agonia de morte, derrubou-o no chão já morto, vítima dos terrores que antecipara. Fugia aterrorizado daquele cômodo e daquela casa. A tempestade ainda desaguava sua ira lá fora, quando cruzei o arco da mansão. De súbito, uma luz intensa banhou meu caminho e me virei para ver de onde um clarão tão insólido poderia ter vindo, pois a imensa casa estava coberta de sombras. O brilho era da lua cheia, tingida de vermelho sangue, luzindo radiante pela fissura quase imperceptível, da qual já mencionei, fissura, né, uma rachadura, que descia do teto da mansão em zigue-zague até seus alicerces. Diante dos meus olhos, a fissura se alargou rapidamente, penetrada por um tufão violento, e pude ver a lua irrompendo repentinamente. Minha cabeça girava, enquanto via as imponentes paredes desabarem, ouvia-se um rumor de gritos tumultuados, como a voz de 1000 quedas d'água, e o lago profundo e gélido aos meus pés engoliu, pesado e silencioso, as ruínas da casa de Usher. Então, o que acontece nessa história? Bom, e aí? A irmã foi enterrada viva, e aí ela conseguiu, né, sair do caixão, que ela foi sepultada num cômodo da casa. Então, será que ela foi enterrada viva, acordou e conseguiu sair, e aí o irmão morre de susto por vê-la e a casa cai? Ou a irmã foi sepultada e ali é um espírito, é uma aparição da irmã que se joga em cima do irmão e ele cai morto e derruba a casa com isso? Não dá para saber. Você lê o texto e você não sabe. Se você quiser uma explicação real, você pode explicar simplesmente que ela foi sepultada viva, que ele não viu que ela estava viva quando enterrou e ela conseguiu fugir do caixão e já tinha uma rachadura mesmo na casa e a casa só caiu, ou então se a história é sobrenatural mesmo. Então veja, para essa história tem um significado que é condizente com as nossas leis, que está de acordo com aquilo que existe no nosso mundo, e tem um significado que não está de acordo com aquilo que existe no nosso mundo. Então essa narrativa, ela é classificada como fantástica, porque eu posso ter uma explicação tanto de acordo com o nosso mundo, quanto não. Então vamos lá. Quais são as explicações que a gente tem? Quais são as classificações que a gente tem? Vou me colocar aqui no cantinho, para a gente conseguir usar então o PowerPoint. Então veja, eu posso ter narrativas, então só para a gente retomar e já finalizar. Deixa eu ver, deixa eu me esconder. Bom,
Eu posso ter uma narrativa realista quando os acontecimentos que são narrados nela são explicáveis pelas leis do nosso mundo. Eu posso ter uma narrativa maravilhosa quando os acontecimentos narrados são inexplicáveis pelas leis do nosso mundo. E eu posso ter uma narrativa fantástica, que é quando ela fica no caminho. Ela tanto pode ser explicada pelos acontecimentos ou não, vai depender da interpretação do leitor. Então os acontecimentos são ambíguos. A apostila de vocês traz esse quadrinho aqui, ó, para definir as criações realistas, fantásticas e maravilhosas. Bom, é isso, gente. Então, agora é com vocês. A gente tem um outro videozinho que sou eu lendo um texto que vai fazer algumas perguntas sobre isso, uma narrativa para vocês classificarem se ela é realista ou não, e em seguida vocês têm os exercícios da apostila, ok? É isso? Beijo e até a próxima aula.